Estão todos preparados? Espero que sim. Espero que sim, né? Gente, obrigado por vir, todo mundo, né? Acho que é um encontro. Eu sou suspeita, eu gosto muito desse tema. Eu e a Lígia, a gente vem estudando, isso faz parte do meu estudo de mestrado atual. E sei que faz parte também de diálogos da Lígia, né? A gente está em fases um pouco diferentes, mas acho que as duas interessadas em diálogos que vão ser atravessados aqui, né? A nossa conversa parte de tecnologia, modernidade e subjetividade. Vou tirar minha câmera aqui. Pera. A arte como exercício de futuros. Esse título que a gente deu para o nosso trabalho, né? Ele foi pensado, e esse futuros foi pensado e é proposital com esse S, porque justamente o nosso guia vai ser o Yuki Rui, com o livro Tecnodiversidade. E para quem leu, não sei se todos conseguiram ler a nossa proposta de estudo, mas ainda que quem não conseguiu, acho que não tem maiores problemas assim, porque a gente vai ter essa conversa e vocês vão entender que talvez uma das coisas principais que interessa é a não universalização, né? Logo, não faria sentido a gente propor a arte como um exercício de futuro, né? A gente entende a arte como exercício de futuros, porque nunca, até então, né, a gente tem presenciado uma universalização do modo de ser, que a gente vai entender aqui nesse diálogo que a gente está começando. Mas a questão da universalização é super importante e ter muitos futuros é de interesse. Se a gente fizesse uma proposta sobre, bom, qual é o futuro que a gente precisa ter, isso já iria contra toda a conversa que o Rui nos propõe nesse livro e todos os outros e todo o debate que outros autores vêm propondo e que a gente vai trazer na nossa conversa de hoje. Eu e a Lígia vamos fazer a divisão dessa fala. A Lígia está aqui junto. Eu estou só me abrindo, mas essa conversa vai ser coletiva, né? E todos também estão super convidados para observação, para se meter no meio do caminho, levantar a mão, escrever. A ideia é que a gente amplie mesmo o diálogo. Lígia, próxima. E eu quero tentar tirar só. Deixa eu tirar aqui a minha forma de visualização, porque eu tô Ana, sua câmera ainda está ligada. aberta, travada, fechada. Gente, minha internet está péssima, já peço desculpas, eu não estou em casa, peraí. E me dá um segundo, só para eu mudar a minha forma de visualização aqui, porque senão eu fico... Aí, pronto. Bom, como eu acabei de comentar, o livro que vai nos guiar nessa conversa é o Tecnodiversidade, do Yuki Rui. Ele traz vários conceitos e várias ideias que vão nos encaminhar para o debate e para a proposta de hoje. Assim, eu acho que essa proposta de modernidade, subjetividade, tecnologias e essa relação é muito maior do que só o Yuki Rui, né? Ele não é a única, mas ele é um cara que nos abre portas para pensar isso. Então, ele foi uma opção para a gente começar esse estudo e esse diálogo. Eu recomendo demais o livro, eu não sei. A gente disponibilizou também os capítulos. Para quem não conseguiu pegar, depois a gente passa o link. Toca a ficha, Lígia, pode passar. E é um livro fresquinho, né, gente? Foi traduzido em 2020, é publicado, na verdade, né? A tradução em 2020 da Ubu, que tem, inclusive, essa... Como fala? Essa coleção tem muitos livros interessantes. Exatamente. Bom, a gente vai introduzir aqui o Yuki Rui rapidinho. O Yuki Rui, ele é um filósofo da técnica, da tecnologia chinês, e ele traz no seu livro, mas em todo o seu estudo, um ponto de vista não ocidental da tecnologia. A gente pode dizer, talvez, decolonial. Ele está buscando outras formas de olhar para essa questão que é muito importante
no nosso século, né, no nosso presente, que é a tecnologia. E daí aqui a gente colocou só um pouco do percurso dele, porque eu acho que é interessante pensar como esse percurso, essa formação interdisciplinar dele se relaciona com o livro e o que de interessante tem nisso. Então, ele é engenheiro de formação, ele é formado em engenharia da computação pela Universidade de Hong Kong. Depois, ele fez um mestrado em teoria cultural em Londres, pelo Goldsmiths College, e depois doutorado em filosofia na tecnologia, pela mesma instituição, então ele se tornou doutor em filosofia. E eu acho um percurso muito interessante, assim, até pelo que ele propõe, porque ele parte de um lugar de estudar a técnica mesmo, de uma maneira muito mais instrumental, talvez não tão crítica, né? E vai traçando esses caminhos que, né, dão nesse livro, em todo esse pensamento dele. O livro Tecnodiversidade, ele, né, o que foi traduzido para o Brasil, no Brasil, ele é um compilado de ensaios independentes que foram juntos para essa edição brasileira, então que já tinham sido publicados e foram organizados e traduzidos para publicar esse livro. E o fio condutor de todos os ensaios é essa noção da tecnodiversidade, que é uma proposta para rearticular a questão da tecnologia, então propor uma mudança na forma de ver e pensar a tecnologia, o que a gente entende por tecnologia, né, e o que a gente talvez deveria entender, ou, enfim, ele propõe de alguma forma uma mudança de paradigma, talvez, enfim, ele convida a gente para isso, né. E daí a gente... pode falar, né? Não, tá, vai lá. É o próximo. Eu ia pular, mas depois a gente vai falar sobre. Não, eu ia pensar justamente porque o Rui, né, ele fala isso. Bom, precisamos rearticular a questão da tecnologia. E eu acho importante a gente parar nessa questão para pensar. Porque ela é o que eu acho, para mim foi super importante, assim, destacar que, obviamente, nós, ou certamente a grande maioria das pessoas que estão aqui, tem, né? Porque somos ocidentais, somos parte dessa modernidade europeia, né? E quando ele fala sobre o que é rearticular a questão da tecnologia, tem um ponto fundamental que ele diz, eu vou abrir o aspas aqui dele, mas eu vou conversar sobre isso. Ele fala, né, que nos últimos séculos a tecnologia tem sido vista como algo não essencial de caráter meramente instrumental e, de modo mais significativo, como homogênea e universal. E aí é importante a gente pensar o que ele está querendo dizer com isso. Ele está querendo dizer que a tecnologia não é meramente instrumental, né? Ela tem sido vista como algo que não é essencial, como algo neutro, que ela tem só esse caráter instrumental. E o que quer dizer só esse caráter instrumental? Como se ela fosse simplesmente um objeto com uma função, né? Um instrumento, uma questão, como uma questão utilitária. Então, quando a gente pensa, o telefone, ele tem a função de ligar, sabe? E o que ele está dizendo é que nos últimos séculos essa foi uma ideia construída. E a tecnologia foi sendo entendida como algo instrumental, como algo homogêneo e universal. Ou seja, todo mundo tem acesso e entende a tecnologia. E eu tô falando, é louco pensar isso, mas eu estou falando aqui a tecnologia justamente usando um conceito que já soa universal, porque todos vocês talvez estão imaginando tecnologias semelhantes, né? E aí o que ele diz é que esse universalismo favorece o quê? Uma história tecnológica europeia. Tudo isso que a gente está imaginando dessa tecnologia, ela é uma eu estou chamando aqui de tecnologia, mas ela é uma tecnologia fundamentalmente europeia. Isso é muito importante. Deixa eu ver qual é a outra página. Lígia. Pronto. Ele fala que diante disso, a gente tem que pensar, então, que a tecnologia ela não tem um caráter instrumental, apenas instrumental. Ela tem também um caráter instrumental. Ela não é homogênea e ela não é universal. Existem uma enorme quantidade de tecnologias e o que acontece é que a gente acaba, como várias
frentes da nossa cultura e questões que a gente enfrenta cotidianamente, elas soam universais, elas parecem que todo mundo é assim, que sempre foi assim, que é simplesmente isso, né? Ele fala que as tecnologias, elas carregam formas particulares de conhecimentos e práticas, que se impõem ao usuário e aos quais, por sua vez, se veem obrigados a aceitá-la. Por quê? Porque entram na nossa vida, né? Tem uma... Ele fala, eu acho muito importante a gente pensar isso, e ele fala na página 80, ele fala o seguinte, na verdade, a mesma tecnologia que é usada para vigilância, ela também pode facilitar a liberdade de expressão, e vice-versa. Afastemo-nos, contudo, dessa leitura antropológica e utilitária da tecnologia. E tomemos a tecnologia moderna, porque tudo isso que eu estou chamando de tecnologia é essa tecnologia moderna, nesse recorte, né, dos últimos séculos, tomemos a tecnologia moderna como constituinte de formas específicas de conhecimento e racionalidade. Então, quando a gente pensa na função do smartphone, não dá para pensar só como, ok, é um aparato útil. A gente tem que pensar como isso carrega uma lógica e uma forma de estar no mundo atual, uma forma de se relacionar, uma forma econômica, uma forma política. As coisas não são apenas isso. A gente, estudos meus ali, de algumas pessoas que estão aqui, pensam também no Flusser. O Flusser fala sobre isso, né? Os aparatos técnicos e etc. Ele vai para os outros caminhos, mas daria para relacionar, sim, sobre o que está por trás disso, né? E muito mais está por trás, não apenas o seu caráter instrumental. E ter isso em vista é fundamental para o entendimento do Rui, porque o Rui ele traz isso o tempo todo, porque se a gente ficar só com a chavezinha, a tecnologia como isso que é neutro, não vai funcionar a gente pensar as outras camadas que ele está propondo. Pode seguir, Lígia. Eu acho interessante fazer só uma complementação, Claro. porque talvez, assim, eu fico pensando, eu e a Ana, a gente já releu esse livro, né? Tá ali, ele tá acompanhando a gente. E daí já parece algo um pouco óbvio, eu não sei como isso bate para vocês, mas essa questão, porque essa ideia também de uma certa ideia de tecnologia, né, e um certo conjunto de tecnologias tão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, em todas as nossas, não só no cotidiano, como assim, um celular, mas tudo transpassa em termos políticos, burocráticos, enfim, essas certas tecnologias que são tidas como a própria ideia de tecnologia, né? Como se só isso fosse tecnologia, e todos os debates contemporâneos acerca da tecnologia estão falando sobre essas certas tecnologias, né? Tanto que quando a gente pensa em tecnologia hoje em dia, tipo, vai vir, sei lá, inteligência artificial, vai vir alguma ideia de tecnologia. E o que o Rui está tentando falar é, tipo, isso é só uma tecnologia, né? E não é Entre a muitas. tecnologia. Exato. E ela... Uma coisa acaba sendo tudo, assim, né? Tipo, acaba se tornando uma metonímia de alguma forma, assim, enfim. E que essa tecnologia que a gente acha que é tipo ela é carregada por muito mais questões que apenas isso que a gente está vendo, né? Porque ela também foi criada num tempo em que a lógica, por exemplo, de competição está presente, né? Se a gente for ver tecnologias em outras culturas, sei lá, de povos originários, elas são constituídas de outras lógicas, de formas de se relacionar com as coisas que estão ao redor. Então, por exemplo, a inteligência artificial pode sim ser utilizada de maneira, enfim, a criar e ele fala, né, como uma liberdade de expressão, mas a gente não pode deixar de pensar que ela também está carregada e foi produzida num tempo atual que não é apenas instrumental e que vem com características do nosso tempo recorte moderno. E também tem a questão que todas as tecnologias são construídas por seres humanos, porque em algum momento parece também que a coisa toma vida própria, assim, né? Tipo que, inclusive, a gente acaba, enfim, muitas pessoas acabam entrando num lugar de resignação, assim, né? Tipo que a tecnologia, é isso mesmo, vai, sei lá, dominar o mundo e superar, né? Umas ideias que são de alguma forma
também tiram a própria responsabilidade, assim, talvez a gente pode dizer, das próprias pessoas, das próprias sociedades que criaram essas tecnologias, né? Tipo, elas não são neutras, assim, jamais as tecnologias, enfim. Perfeito. Tá, agora eu que falo. Então, para o encontro de hoje, a gente já deu uma introduzida, mas a gente indicou a leitura mais específica do prefácio do livro, do Tecnodiversidade, porque ele é um ótimo, enfim, capítulo, né? Não é um capítulo, um prefácio, mas é um ótimo texto para situar as ideias do Rui, introduzir, né, o que ele vai falar, depois desenvolver mais nos capítulos seguintes. E o capítulo 3, o que vem depois do fim do iluminismo, porque a gente considera que ele condensa algumas questões importantes, tanto para as nossas pesquisas, quanto para a gente trazer aqui para vocês. Esse pareceu o capítulo mais adequado. Esse nome, o que vem depois do fim do iluminismo, eu não sei quem leu se achou um nome muito estranho. A primeira vez que eu li, eu fiquei, nossa, tipo, sei lá, foi muito estranho. Eu não entendi direito o porquê desse nome, mesmo ele explicando, né? Mas é um nome um pouco particular, assim, uma pergunta. Provocador. Exato. O Rui é um pouco provocador. Mas esse nome, ele está rebatendo um artigo ele fala isso no começo do capítulo, é no Henry Kissinger, que é ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, que publicou em algum momento um artigo que chamava How the Enlightenment Ends, então, como o iluminismo acaba. E, no caso, se ele escreve um artigo falando como o iluminismo acaba, ele está sugerindo que o iluminismo acabou, né? E, mais especificamente, ele está sugerindo que o iluminismo acabou enquanto filosofia, mas o Rui, daí ele pergunta, mas o que vem depois? Acabou e agora? Tipo, se o iluminismo acabou mesmo, né? Tipo, é um pouco essa pergunta, assim, que ele está propondo. E aí, diante desta pergunta, a gente tem uma pergunta para vocês e quer propor um jogo aqui, rapidinho. A gente quer saber o que vocês entendem de iluminismo. O que iluminismo vem? Rápido, escrevam aqui no chat uma ou duas palavras e assim, espontaneamente, não precisa estar certo, né? Até porque não tem certo, estamos vendo aqui um artigo sendo debatido. Iluminismo, à primeira vista, cada um entende, assim. Eu e a Lígia, a gente fez esse exercício e, enfim, convidamos a todos. Razão, Revolução Francesa. Luz, evolução, espantar aquilo que é escuro do mal. Ultrapassado, boa mira. Racionalidade, de novo, exato. Que mais que venha, assim, de pronto? Oposição à Idade Média. Ciência. Ciência. Boa. Mais alguém? Europa. E Ana tá travando. Eles falaram aqui burguesia também. Lâmpada. Luz, é isso. Ana, você tá travada para mim. Eu sugiro que talvez você desligue a câmera de novo. Não desligou aí? Tá. Você tá, inclusive, travada assim, ó. Pensando. Gente, desculpa. Bem iluminista. Agora saiu. Eu tô alinhada com a... Tá, mas ótimo. Acho que tudo... E esse exercício não é para, tipo, vamos ver quem está certo, quem acerta, quem é iluminismo, mas exatamente essa coisa rápida é, tipo, o que tá aqui rápido na cabeça, né? Tipo, essas coisas que até inconscientemente talvez nos remetem a uma certa ideia. O que está introjetado, né, na gente, assim, exatamente. Na nossa... Mesmo que a gente não seja especialista, né? Ninguém aqui talvez é estudante de história, ou enfim, mas o que vem nesses conceitos? Assim como a tecnologia. E daí, né? a gente trouxe o quê? O quê? A definição de iluminismo do Wikipédia.
para também jogar um pouco com o que a gente está falando hoje, que é a Wikipédia, de alguma forma, é esse banco de informações que as próprias pessoas podem contribuir, mas que dão uma definição das coisas, né? Enfim. Exato. Mas E que a aqui, gente consulta o tempo todo, né? E que a coisa se total. retroalimenta. Isso aí o Rui vai falar também, hein? Mas o iluminismo, então conhecido como século das luzes, ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, que foi considerado o século da filosofia. Então é isso, o iluminismo é uma coisa que a gente estuda, enfim, na escola, assim, né? Tipo, quando, assim como toda a história europeia, enfim, a gente estuda o iluminismo. E ele inclui uma série de ideias centradas na razão, como a principal fonte de autoridade, legitimidade, e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja e Estado. Então, quem falou aí, ciência, enfim, são projetos alinhados, assim, né? A ciência moderna, o iluminismo, tá tudo, a racionalidade também falaram, tá tudo baseado na mesma ideia. E a era da iluminação foi precedida e estreitamente associada à Revolução Científica. Filósofos anteriores cujo trabalho influenciaram o iluminismo incluíram Francis Bacon, René Descartes, John Locke e Spinoza. Então, também são filósofos que contribuem para o conceito, para as ideias do iluminismo, né? Lígia, e acho legal também a gente pensar como essa construção vai se transformando, né? Porque a gente não está querendo dizer aqui que no surgimento lá na França desses primeiros pensamentos do iluminismo e dessa corrente, né, não nasceram de fato com essas características e com a intenção de dar luz, a gente falou aqui, né, do surgimento da luz versus a escuridão, do esclarecimento, da ciência, isso sim aconteceu, né? E aí isso vai se transformando e chegando ao que estamos e etc, sabe? Acho que não é sobre isso, não era assim, agora o Rui vai dizer que, né, não é esse o ponto, gente. Acho que tava todo mundo tem um pensamento que está super coerente. Bom, e daí o Rui, então, com esse artigo, com o próprio título, ele vai falar que, na verdade, o iluminismo não acabou. Porque o iluminismo, ele é muito mais do que um momento histórico, uma filosofia que integra um certo momento histórico, mas ele é um modo de ver, de ser no mundo, né? É um projeto que ainda nos atravessa até hoje e que está intimamente ligado à tecnologia, ou melhor, a essa ideia de tecnologia universal, que é a tecnologia moderna, assim, né? Vou passar para o próximo. E essa questão da tecnologia moderna é importante de pensar porque foi ela que se fez, ela foi fundamental porque foi através da tecnologia moderna que foi possível disseminar esse entendimento, né? O iluminismo nasceu na França, essas tentativas, assim, né? Historicamente, fazendo esses recortes, enfim, sempre podem ser um pouco problemáticos, mas vamos deixar assim. Mas foi através da tecnologia moderna que foi possível, digamos, espalhar e projetar nesse formato universal a questão. O Rui fala, né? O Kissinger, que é esse cara que a Lígia acabou de falar, ele tem razão nesse artigo que ele fala que terminou o iluminismo, né? Ele tem razão no seu artigo que a filosofia do iluminismo era disseminada, ou de forma mais precisa, universalizada, pela tecnologia moderna. Ele deixa de mencionar, no entanto, que o iluminismo não foi apenas um movimento intelectual, né, que promovia a razão, a racionalidade, mas ele era político. Foram as tecnologias militares e náuticas que permitiram aos poderes europeus colonizarem o mundo, levando, então, ao que hoje a gente entende como globalização, né? O iluminismo em si é esse processo de reorientação, ou seja, de colocar o Ocidente no centro dessa transformação. Então, este se tornou como o correto e a forma de ser correta, que é o que o colonizador faz,
essa fonte, esse fio condutor, né, dessa universalização. E isso surgiu, esse entendimento no iluminismo, e foi através das tecnologias modernas que isso pôde ser disseminado. E aqui também, quando ele está falando, eu acho interessante que ele fala disseminado, ou mais precisamente universalizado, é uma questão da linguagem mesmo, eu acho, né, que o Rui está batendo na tecla, de que a disseminação não é uma coisa natural, exatamente, né? Tipo, de repente pensaram umas coisas e falaram, nossa, realmente esse é o melhor jeito de ver o mundo, de estar no mundo, e todo mundo quis participar e pensar assim. Não, foi uma coisa que foi imposta, né? Que foi... que faz parte disso, de um projeto político, de um projeto de poder muito maior do que enfim, a gente sabe, né? Exato. Eu acho, Lígia, inclusive, que é o que diz naquela frase anterior que a gente leu, né? Sobre falava que a tecnologia impõe ao usuário a forma de agir, né? Tipo, não é que assim, olha, todo mundo achou, que legal, vamos aderir. É uma questão de tipo, opa, a coisa vai ganhando uma força e uma amplitude que, tipo, e aí se torna universal. Mais uma. Pronto. E aí. Eu acho que é lado, Não, mas acho que a gente está contando tudo que era importante. E aí, para pensar isso, é que a gente acabou chamando esse trabalho que está apresentando, enfim, né, essa conversa que a gente está tendo, a gente acabou chamando, né, tecnologia, modernidade e subjetividade, e utilizou a palavra modernidade em vez de iluminismo, mas não como com alguma pretensão de situar historicamente a modernidade, né? Se a gente for ver livros de histórias, autores podem haver algumas diferenças, mas o que nos interessava mesmo, de fato, é pensar essa ideia do sujeito moderno, né? Que está intimamente ligado ao iluminismo, porque esse sujeito moderno, essa ideia, na verdade, né, do que é esse sujeito moderno e esse iluminismo são uma epistemologia, que quer dizer que é uma forma de conhecimento, é uma forma de existência e de a gente entender o mundo. E é uma forma que separa homem, natureza e tecnologias, que eu não sei se todos que estão aqui participaram, foi a conversa que um mês atrás a Fernanda e o Cláudio trouxeram, né? Sobre o excepcionalismo do homem, sobre o homem ser o centro. Porque quando isso acontece, logo o homem pode dominar da natureza, porque a gente não é a mesma coisa, né? E isso surgiu aí. Surgiu sobre, essa razão e essa ciência, e através dessas ferramentas e essa tecnociência, a gente domina. A gente domina a natureza, a gente domina o outro, né? O outro que também, se não for branco, se não for europeu, não nos interessa. E tudo isso faz parte dessa sincronização de um modo de vida, né? De uma universalização e de uma imposição, né? Daí a gente trouxe, enfim, a gente está trabalhando principalmente com o Rui, mas a gente trouxe outras referências, porque o que é muito interessante para a gente do Rui é que, enfim, ele conversa, né, com diversos outros autores e autoras, e de esse lugar muito específico da filosofia da tecnologia, né, tipo, de uma vida inteira de estudos da formação que a gente já mostrou para vocês, mas ele conversa com diversos outros pensadores de outros campos sobre essa ideia toda da modernidade. E daí a gente trouxe uma citação do Krenak, do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que conversa muito com essa ideia do iluminismo, da modernidade, de várias palavras aí que foram levantadas quando a gente perguntou o que é iluminismo. Eu vou ler, enfim. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Então, o Craig está, mais uma vez, dizendo como esse projeto moderno, esse projeto iluminista, ele é universalizante no sentido também de acabar com a diversidade, né? De impor
um certo modo de estar e de alguma forma não Gente, exato. suportar a diversidade, né? Que é um pouco depois que a gente vai acabar falando do conceito de tecnodiversidade do Rui. Exato. É incrível, né? Porque se a gente pensar como quando tu chama iluminismo e a questão da luz, né? Tu de alguma forma, indiretamente já está dizendo que o outro é escuro. Enfim, dentro de todos os preconceitos que a gente pode pensar na questão luz, claro, escuro e etc. Mas ele fala assim, uma humanidade escurecida, né? De encontro a essa humanidade obscurecida, trazendo para a luz. E aí o iluminismo, sem querer, bota tudo que não é eles, que são a luz e essa super uau, tá, é obscuro, não simplesmente diferente, né? E o Rui nos convida a pensar, não, é diferente, é o que o Krenak está falando aqui. São outros jeitos de estarem aqui na Terra, que não é sobre melhor ou pior, é sobre diferente, é sobre diverso, né? E o iluminismo não aceitou exatamente, ou enfim. E assim a gente também mostra como tipo, ó, o projeto colonial é um projeto moderno, é um projeto iluminista. E aqui a Ana falou sobre sincronização, quando ela estava falando de modernidade, e isso é um conceito que o Rui traz, que ele traz, né, sobretudo nesse capítulo, que é muito interessante, que ele fala sobre a sincronização no mesmo eixo de tempo global. O que seria isso? Exatamente através da modernidade, das tecnologias do iluminismo, da colonização, todas as histórias de diversos povos, culturas, sociedades são sincronizadas no mesmo eixo de tempo, numa mesma história, que é uma história europeia, que é uma história hegemônica, né, de alguma forma. E então, quando a gente se sincroniza nesse eixo de tempo global, né, que é o que acontece também, principalmente hoje em dia, mais do que tudo, com as tecnologias da informação e comunicação, né, com a internet, com realmente a gente está sincronizado na mesma história, digamos assim, que que segue uma linha do tempo que é dada por a pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade e apocalipse. Então, o futuro nesse eixo de tempo global é o apocalipse, é o antropoceno, é o fim da espécie humana na Terra, porque os oceanos estão, a oxigenação muito alta, enfim, a temperatura vai aumentar e não tem o que fazer, né? Um pouco talvez, enfim, tem diversos jeitos de lidar com a questão, mas o que o Rui está querendo dizer é, tipo, a gente tem que sair desse eixo de tempo global, porque o futuro desse eixo de tempo global é o apocalipse. O mundo vai acabar nesse... Se seguir essa até linha, porque... né? Exato. Porque o pensamento moderno, ele leva a gente para isso, né? Levou, a gente está aqui sincronizado também nessa realidade de crise ambiental, né? Por causa dessa sincronização, desse projeto de poder, de ver, de ser, enfim. Exato. E isso dialoga muito. Acho que é a próxima, Lígia. Ah, não. Aqui ele está falando um pouco o que eu já expliquei, enfim, mas a modernização como globalização é um processo de sincronização que faz com que diferentes tempos históricos convirjam em um único eixo de tempo global e prioriza tipos específicos de conhecimento como força produtiva principal, e é um processo que é possibilitado pela tecnologia, então ele sempre bate nessa tecla. E isso conversa direto com uma outra autora que é demais, que é a Leda Martins, que tem um livro chamado Tempo Espiralar. E a gente trouxe Performances do Tempo Espiralar, exatamente. Poéticas do Corpo Tela. Poéticas do Corpo Tela, esse livro aqui. E a gente trouxe ela também uma citação sobre o que ela entende por tempo espiralar, porque justamente a questão da sincronia, da causa e consequência, da continuação, dessa linearidade, é uma definição que surge a partir da Idade Moderna. Esse tipo de pensamento, esse tipo de sequenciamento de tempo, né, que é presente, passado, futuro, e essa sequência de coisas, né, o fio, é um pensamento moderno, né? E a Leda,
ela fala sobre o tempo espiralar. Ela diz: o tempo pode ser ontologicamente experimentado como movimentos de reversibilidade, dilatação e contenção, não linearidade, descontinuidade, contração e descontração, simultaneidade das instâncias presente, passado, futuro, como experiência ontológica e cosmológica que tem como princípio básico no corpo não o repouso, como Aristóteles, mas sim o movimento. Isso nos faz pensar também o que o Krenak está falando e que o Rui está nos trazendo aqui para pensar. A sincronização do tempo foi colocada, mas existem muitas outras formas e visões de entender o tempo. Logo, se o tempo é o espiralar, se o tempo é movimento, e se não existe só uma forma de entendermos isso, e formos para outras que não esse eixo global que vem caminhando nessa lógica de entendimento moderno, logo a gente pensa outros futuros também, que não o apocalipse, por exemplo, porque a gente não é formado só pela, sei lá, pela Idade Média, que alguém citou ali, né, na coisa pós-Idade Média. A gente veio depois, o iluminismo veio pós-Idade Média. Mas e todas as outras formas de conhecimento que estão sendo negadas? E a Leda traz isso, né? Ela traz sobre a oralidade, traz, fica aqui muito como dica de leitura, que é outra autora pensando, e é isso, uma autora brasileira versus o Yuki Hui, que é um chinês, e assim vamos. A gente nem introduziu os outros autores, porque o Krenak a gente só assumiu que todo mundo conhece, né? Mas é um pensador indígena, enfim, que Ativista, tem muitos né? livros publicados, que são também livros que todos são compilados de falas, de palestras que ele dá, né? Não é exatamente que ele é um escritor. Eu acho que é interessante isso também, assim, e são incríveis. Não sei se alguém também já teve a oportunidade de ouvir o Krenak falar. E a Leda também é uma autora brasileira. Ela é Incrível. professora. Ela é professora ainda Eu não sei. na. Gente, acho que é em Minas Gerais. Eu acho que é no FMG também, agora eu não tenho certeza. E é isso, né? Enfim, O Krenak não escreveu. Eu acho que isso já coloca. A gente lê as coisas dele, mas ele não escreve. E ele se defende. Ele defende essa postura, né? Ele diz: eu não sou um escritor. É isso, ele fala, né? O caminho dele é a oralidade. Mas vamos seguir, depois a gente vai ter tempo para o debate. Ah, pronto. E aí, dito tudo isso, né? Eu acho que essa citação que a gente traz agora aqui do Rui é um pouco um compilado do que o livro fala de forma geral. Ele essa frase traz um pouco de vários conceitos que ele traz. Assim. Ele fala a tecnologia moderna, que é base de apoio da filosofia do iluminismo, se transformou em sua própria filosofia, que é um pouco o que a gente entendeu até agora, né? Assim como acontece o meio é a mensagem do McLuhan, também a força universalizante da tecnologia se tornou o projeto político do iluminismo. Conforme a tecnologia adquire e até mesmo executa o pensamento iluminista, porque ela faz, né? ela propaga e executa, o meio deixa de ser o condutor e, em vez disso, torna-se ele o sentido. Isso é muito importante a gente pensar, porque a coisa vira em si se torna o sentido, né? Deixa de ser simplesmente quem propaga, quem dissemina, como ela mesma já é construída e formada no próprio sentido. É isso que ele está nos contando aqui. E aí, bom, antes se o meio é a mensagem, aqui o que acontece é que, em vez de ser um condutor do sentido, ele mesmo se torna esse sentido. O que prova como a coisa é muito complexa e como as coisas não são exatamente o que à primeira vista vem ser, né? Tipo, a gente não pensa como pensa porque é natural, né? São parte de construções históricas, culturais, amplas, complexas e assim vai. Só que existem muitas outras. No fim das contas, é isso, né? E é isso que é a tecnodiversidade.
São tecnologias diversas, carregadas de outras cosmovisões, de outras formas de entender o mundo, que não necessariamente só a ocidental europeia, né? Tipo, é isso que o Rui quer propor com esse convite à tecnodiversidade, né? Não existe só uma tecnologia, só um. De novo, que esta tecnologia é carregada de formas de ver, de formas de se relacionar, de formas de entender, que devem então ser pensadas onde estão, quais são essas outras, como trazê-las também, para que a gente não fique só numa, achando que essa uma é universal, geral e que todo mundo é assim, né? E quando a gente falou no começo que um pouco um objetivo do livro é rearticular a questão da tecnologia, a tecnodiversidade é uma forma, né, de rearticular, é pensar que múltiplas técnicas, tecnologias, enfim, diversas, de diferentes localidades e sociedades. Exato. Ele explica, né? Isso. Nessa próxima ele diz assim: seres humanos se formam em mundos simbólicos e modos de conhecimento e as formas de se relacionar com o mundo e com a Terra não podem ser medidos pelos avanços da ciência e pelos avanços na ciência e nas tecnologias modernas, porque afinal existem muitas outras, né? Não só essas. De um ponto de vista cosmotécnico, ele fala, a técnica é, em essência, motivada e limitada também por especificidades geográficas e cosmológicas. Quem leu o capítulo esse do iluminismo, talvez possa se lembrar que ele fala, claro que sim, existe tecnologia e técnica que de alguma forma são, né, tem todo um entendimento sobre uma extensão do nosso corpo, sobre como o homem em sua evolução utiliza disso, e ele não está negando isso. O ponto é, mas a gente então não pode negar que existem, diante ilimitadas e motivadas por especificidades geográficas, existem outras que são daquele lugar e que fazem parte, que podem ampliar formas de a gente pensar o futuro. Lígia, quer comentar? Eu me perdi um pouco aqui, eu fiquei com a impressão que eu pulei alguma coisa. Não, não. Acho que estamos na... Tá. Enfim, ó, eu posso falar desse slide já? Sim, fica à vontade. Tá. Esses são um pouco, né? O Rui ele não vai dar respostas prontas, caminhos exatos, mas ele sugere, né, coisas, inclusive no próprio prefácio que ele escreve para essa edição, essa edição traduzida do Brasil, ele fala, deixa eu até ver se eu acho aqui, que eu acho interessante. Ele tá, enfim, ele escreve todo o livro do ponto de vista do lugar dele, né, que é da China, enfim, e das culturas que tem naquele lugar. Mas ele fala sobre... Aqui, eu não sei onde está. Ele fala nos pergunta, sobre... né? É isso que tu está dizendo, ele fala dos incas, maias, etc. É que agora... assim... Não sei se eu vou achar agora. Achei aqui. Como o pensamento não europeu e o não moderno poderiam responder a essa época tecnológica, se não com um apelo ao retorno à natureza? Com meu conhecimento limitado sobre a América Latina, minha esperança é que este trabalho desperte uma curiosidade que leve a perguntas como: o que significa uma cosmotécnica amazônica, inca, maia? E para além de formas de arte e de artesanato indígenas a serem preservadas, como essas cosmotécnicas poderiam inspirar a recontextualizar a tecnologia moderna? Claro. Enfim, para isso precisamos rearticular a questão da tecnologia e contestar os pressupostos ontológicos e epistemológicos das tecnologias modernas, sejam elas redes sociais ou a inteligência artificial. Isso está no prefácio, né? A gente não trouxe aqui, mas é alguma coisa que eu pensei agora para explicar melhor. Porque a tecnodiversidade, essa busca por múltiplas histórias, múltiplos eixos de tempo, né,
seria uma estratégia para se reapropriar da própria noção de tecnologia e sair desse eixo de tempo global que leva como único futuro, que traz como único futuro possível o apocalipse, né, o fim do mundo. E, na verdade, de alguma forma, seria o fim do mundo como a gente conhece, né? Talvez o que a gente precise mesmo é sair, ao sair desse eixo de tempo, a gente vai sair desse mundo, né? Um pouco esse convite, assumir a diversidade e pensar. Ele fala uma imagem que eu acho muito bonita, que é sobre bifurcar o futuro. Então, a gente está, através das cosmotécnicas, né, dessas tecnologias locais específicas e não universais, a gente pode bifurcar o futuro e, na verdade, ter futuro, né? Sair desse eixo que traz o apocalipse como única possibilidade. E acho legal, a gente comentou, né, Lígia, mas eu não sei se todo mundo que está aqui estava no mês passado, com a Fernanda e com o Cláudio. Isso não significa que não exista crise, tá? Tudo que, tipo, a gente está falando, tá, não, né? Não é, né? Tipo, a gente está dizendo, sair desse espectro de que o fim é iminente, né? Não significa que não há crises. Pelo contrário, na verdade, né? A gente precisa urgentemente pensar. E um caminho é pensar que abrir os paraquedas coloridos do Krenak, assim, né? Que é uma imagem também, talvez, que vocês possam ter, assim. Ampliar, é bifurcar o futuro. Na verdade, eu acho que é polifurcar o futuro. A gente fez essa brincadeira depois. Porque não é. Eu estou tentando ser clara sobre não dá para parecer que a gente está dizendo não existe crise e esse apocalipse que a gente está falando. O que a gente está dizendo é que o caminho certeiro não é e não é só esse do apocalipse que é o fim do mundo, né? A gente precisa contar outras histórias, a gente precisa ampliar isso. E, enfim, é isso. De alguma forma, sair desse eixo de tempo infere que a gente recuse algumas ideias, né? Ou transforme algumas ideias. Mas, do mesmo jeito, eu acho que a gente não colocou um slide aqui sobre isso, mas ele fala sobre a questão também, não é tipo que as tecnologias modernas, elas são malignas, né? Não é simplesmente isso, mas é apenas, tipo... Tem que rearticular a questão. Eu jurava que a gente tinha colocado um... que fala, tipo, se a gente quer ultrapassar a modernidade, não dá para reiniciar ela como se ela fosse um computador ou um smartphone. É o último. Sim, tá bom. A gente volta. Mas aqui, enfim, aqui a gente introduziu, gente, também resumindo, as ideias principais acerca da tecnodiversidade que o Rui traz, né? Alinhado também com esse projeto iluminista moderno. Não sei se alguém tem alguma dúvida, a gente fique à vontade para levantar a mão ou escrever no chat, mas a gente vai prosseguir com as ideias que daí a gente traz também a proposta. Bom, o nosso título, né? Tecnologia, modernidade e subjetividade, a arte como exercício de futuros. Então, a gente traz aqui a proposta de que a arte seria uma forma de bifurcar o futuro, né? Ou polificar, melhor ainda, o futuro. Porque a arte? A gente trouxe a gente fez aqui pensou um pouco juntas, porque a arte tem a capacidade de romper com visões universais. A arte pode propor exercícios de imaginações outras, né? Pode criar mundos dentro do mundo, pode explorar o fora do eixo, a arte especula, a arte escancara, também pode escancarar a universalização de um modelo. Então, a gente vê a arte como um instrumento muito importante para criar futuros, assim, também, né? Exato. Se não tem algo para complementar. Não, acho que está perfeito. Acho que é isso aí. Nós, bem como arteiras. E aí a gente acaba trazendo, a gente até pensou, bom, vamos talvez trazer trabalhos artísticos. Então, complementando o que tu falou, Lígia, na verdade, a arte, mas eu gosto muito de pensar o criar, né? Porque a arte também é um entendimento a ser pensado, essa construção do que é a arte, e talvez a gente repensar
o que é arte dentro de um entendimento, né, construído na modernidade, mas o que a gente está colocando aqui é que a arte, nesse recorte, ela tem essas capacidades. E aí a gente não vai trazer artistas e exemplos de obras que estão fazendo esse exercício, mas a gente trouxe a Bienal, a 35ª Bienal. Ih, deu uma travada. A 30ª... Ai, voltou. Começa de novo a falar da Bienal, que eu não sei, para mim foi um grande... Desculpa, gente. O que eu comentei rapidinho é que a gente não vai falar sobre um artista específico e uma obra de arte específica, mas a gente pensou em trazer pontos que a 35ª Bienal está explorando, porque a gente acha que eles... A gente concluiu, né, Lígia, que a 35ª Bienal está justamente pensando isso, que o Rui está pensando, que o Krenak está pensando, que a Leda está pensando, que muitas pessoas estão pensando, que a gente está pensando. Então, chama Coreografias do Impossível. E ela é formada por 4 curadores, e essa é a primeira edição, inclusive, de todas as bienais das 30, entre as 35, essa é a primeira, que não tem um curador-chefe, por exemplo, né? São 2 curadores brasileiros, uma portuguesa e nenhum é curador-chefe, eles estão em diálogo, né? E eu entendo muito como um exercício de romper, né, com estruturas que estão, mas que a gente está tentando repensar e refazer, né, reconstruir e fazer outras coreografias. Pode ir para a próxima? Eu vou falar rapidinho. Sim. A gente escolheu também trazer a Bienal, por enfim, já introduzir, né, uma coisa que vai acontecer esse ano, que é um evento muito importante na arte contemporânea. Obviamente, nesse lugar da arte também que pode ser questionado, né, o acesso e tudo mais, mas é um evento aberto, gratuito, que acontece em São Paulo, que é muito importante no Brasil, enfim, também num eixo muito privilegiado, mas a gente não quis trazer artistas específicos, porque isso também exigiria da gente escolher certas pessoas, certas histórias, enfim, a gente falou, tem muita gente já pensando também em organizar isso, né, enquanto proposta curatorial, assim, sobre esses futuros possíveis, essas coreografias do impossível. Exato. E acho legal pensar, porque os 3 curadores, os que eles defendem, né? Uma pergunta que fizeram para eles na apresentação, eles tiveram uma conversa algumas semanas atrás, e aí perguntaram, né? Como corpos em movimento são capazes de coreografar o possível dentro do impossível? E aí eles dizem, digamos que essa é uma bienal sobre a criação do possível, nesse mundo que é governado de impossibilidades, né? Que para mim é muito esse jogo do que a gente está comentando aqui. A gente é governado nesse mundo de impossibilidades. E então vamos pensar o possível, né? Vamos brincar com isso, vamos criar. Criar é um ponto importante, né? Vamos criar, vamos inventar. E esse é o desenho coreográfico. Eu estou colocando aqui como inventar, eles estão falando sobre como fazer uma coreografia, né? Sobre como dançar tudo isso. Tem várias coisas. Enfim, só para dizer que quem quiser entrar no site da Bienal tem tanta coisa legal. Entrevista, vídeo, olha, eu super recomendo. Eu ia falar que eu acho interessante também como eles... Enfim, para mim, eu acho que ano passado eles publicaram que seria o tema dessa Bienal e foi muito uma notícia que me deixou muito feliz, enfim, até porque está muito relacionado com as nossas pesquisas, né? Tipo, esses temas já do fora do eixo, desse eixo globalizado e tal, de trazer esses pensadores, pensadoras, mas também, especificamente na minha pesquisa, que o corpo é algo muito importante, assim, e eu acho muito bonito como a gente, pensando nessa criação de futuros, nessa coreografias do impossível, assim, trazer a ideia do corpo
como uma potência, né? Não necessariamente todos os artistas, enfim, são da performance ou da dança, mas a importância de também a gente se reapropriar do nosso corpo, quase isso, assim, né? Um corpo que, pela própria filosofia iluminista e moderna, foi colocado em certas caixas e medido e calculado, e essa é a relação majoritária que se tem com o corpo, assim, né? Que é também uma coisa um pouco utilitária, talvez. Mas o corpo é um lugar de sensibilidade, de subjetividade, né? Que pode ser perpassado por muita coisa, assim. E daí é muito bonito também essa ideia de coreografia enquanto uma sequência de movimentos, né? Para a gente criar mundos possíveis, enfim. Eu adorei. Parabéns, parabéns, curadores. Exato. Eu gosto de pensar, então, atualizando, saindo um tiquinhozinho do Rui, assim, mas tudo isso que a Lídia está colocando sobre o movimento e o corpo, eu acho que encontra direto a questão do neoliberalismo, por exemplo, né? E de todas essas imposições que vai um pouco com o que a Leda fala, de o corpo sendo apagado, dentro dessa racionalização de como a mente vai sendo separada e como a tecnologia tecnologia bem entre aspas desse nosso entendimento moderno, né, e das tecnologias digitais e tal, como isso vai sendo utilizado para a gente se afastar desse corpo, dessas sensibilidades, e tudo isso vem dentro desse processo, né? E que o que eu estou colocando aqui é como o neoliberalismo sabe se apropriar muito bem disso. Eu acho que eu estou dando novas pautas para a gente pensar, mas é isso mesmo, assim, e a Bienal fazer esse movimento de coreografia que é um convite a um outro lugar de conhecimento, né? E um outro lugar de exploração do que quer dizer de forma boa, não explorar como abuso, mas de explorar como exercício, como brincadeira, né? E o corpo é um desses lugares que foi negado, que é apagado, que não é reconhecido como conhecimento e que pode ser, por que não, um lugar dessa tecnodiversidade, né? Pode passar para a próxima. Ó. Tu quer comentar? Eita, eu tava falando com o microfone fechado. A gente não se conteve, já falou sobre a ideia de polificar, mas é porque é isso, a imagem de bifurcar o futuro do Rui é muito interessante, mas a gente ficou, mas por quê? A gente até foi ver, tipo, o original, né, em inglês, mas, tipo, por que não polificar, já que a gente tem que, né, criar múltiplas narrativas, múltiplos mundos possíveis. Enfim, então é uma proposta aqui que eu e a Ana estamos trazendo de não a gente só já está pondo em prática, bifurcar, mas polificar o futuro. E é o que o projeto curatorial da Bienal está fazendo, né? Pensando essa polifocação. Exato. Tem um artista, o Anderson Feliciano, que ele fala que não deve explicar a performance, ele fala que deve ser a performance. E a gente ficou com isso na cabeça, a gente estava conversando sobre artistas, enfim, e a gente disse, pô, então já vamos transgredir o Rui aqui. Pensar o que ele está propondo, né? E a gente diz, então, porque ele me fala muitas vezes a palavra bifurcar o futuro no livro, né? E aí a gente falou disso, então vamos polifurcar o futuro, né? A gente trouxe isso, acho que como uma forma, vamos colocar em prática, não é só sobre a gente teorizar, a gente precisa fazer. E essa é uma proposta oficial da curadoria e do pessoal do educativo da Bienal também. Eu acompanhei agora os encontros do educativo e é incrível como eles usam isso o tempo todo. Vamos fazer, vamos ser a performance, né? Vamos performar, não vamos falar sobre a performance, vamos. E eles usam o tempo todo também a Leda. Não sei se a gente colocou aqui nos slides, mas a Leda Martins é uma pessoa que está seguindo está ajudando o pessoal do educativo. Diga, Juliana. Não, eu só queria falar que eu fui na conversa que eles tiveram de abertura do catálogo, né, do educativo, onde a Leda Maria Martins participou. E, na verdade, a fala dela foi uma grande performance, foi maravilhosa. Ela colocou todo mundo para dançar, para cantar, e falou nessas questões de tempo espiralar. Esse primeiro catálogo do educativo, ele se baseia muito nesse livro que vocês citaram, da Leda Maria Martins, tem vários trechos. Perfeito. E está disposto também no site da Bienal e tem impresso também para pegar depois. Exato. Tem o PDF para baixar no site.
Eu também, eu não fui nessa fala, mas depois o pessoal propôs, teve a opção de encontros com o educativo em 2 sábados, presencial mesmo, foi esse sábado passado e retrasado, e teve um de encontros virtuais. E é incrível, eles usam frases da Leda, que a gente trouxe aqui, justamente para ativar todo o catálogo do educativo. Isso é muito legal, né? Eu não sabia que ela tinha performado, é lindo saber isso. Foi maravilhoso, ela cantava, pôs todo mundo para dançar, foi muito legal mesmo. É isso, gente, conhecimento é diverso, né? A gente não pode achar que é só num... E eu acho interessante também que, tipo, a Leda, no caso, uma pessoa da academia, né? Tipo, leciona na Universidade Federal. E a gente também estamos, Iana, estamos aqui fazendo mestrado. E é sempre um desafio, né? Falar dessas coisas todas também nesse lugar que está tentando se encaixar numa lógica que se origina desse mesmo lugar, enfim, iluminista, moderno. A nossa própria... o nosso programa, o nosso programa de artes visuais, mas não, a nossa linha de pesquisa, que é poéticas visuais e processos de criação, a gente tem que ficar escrevendo um monte sobre uma coisa que está num outro lugar, assim, também, né? O que eu acho que é um exercício interessante em termos de isso, não recusar totalmente também essa lógica que é a lógica hegemônica e de alguma forma ocupar esses espaços, assim, né? Mas é uma coisa a se pensar, só uma reflexão em voz alta aqui, que eu sempre fico pensando sobre isso. Vou fazer uma também, então, que é disso, que é... A Ronick fala, né? A Sueli Ronick, ela fala muito sobre descolonizar o inconsciente, que eu acho que, no fundo, todos esses aqui estão se comunicando, mas porque não é simples a gente... descolonizar ou decolonizar, e agora tem outras formas de falar, de se pensar, mas não é simples romper com isso que está super internalizado na gente, né? Escrever se polifurcar não é simples. Fazer uma fala que é através do corpo, como a Leda fez, não é simples. E aí, isso que tu está, né, falando, Lígia, sobre, bom, a gente está na academia e a gente cumpre protocolos e padrões, então eu acho que é fundamental a reflexão, porque é possível ir reconstruindo, e eu acho que tem que acontecer dessa forma e ser reconstruído. Então, a proposta é a gente está na academia, mas a gente tem que forçar, né? Eu super acredito, assim, tem que forçar e tem que ultrapassar, como a Leda fez, sabe? Como, bom, claro que a gente sabe de todas as dificuldades, mas ser crítico a isso e poder esgaçar e forçar esses limitadores, eu acho fundamental, né? Acho que é por isso que acho incrível, por isso que eu e tu estamos aqui pensando isso, né? Como a gente faz isso? Como a gente força? E a Bienal está fazendo isso, porque a Bienal é uma Bienal, né? Ela está dentro de um recorte institucional, mas aí é muito como... E claro que a gente pode trazer críticas, a gente pode sempre. E acho que cabem as críticas, mas então, como fazer, né? É incrível isso. É o que a gente quebra a cabeça nisso, né, Lígia? De forma íntima, nos nossos trabalhos, a gente fica nessa, assim, né? Não, e é isso, escapar do eixo de tempo global, não, a gente vai trazer essa frase. Vamos, eu acho que eu vou Vamos para a frase, próxima. gente, vai para a frase. Isso aqui, na verdade, a gente já acabou falando, pronto, vocês que comentar. coreografar o impossível é criar, né? Tipo, criar outras possibilidades de futuro, que é o que a gente está conversando até então. Aqui tem a lista parcial dos artistas que estão nessa Bienal. Enfim, pessoas interessantes, muita gente interessante. Para quem quiser ver, tá tudo isso no site, tá, gente? Não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, não? Não. Não sei se é a minha internet Gente, que tá isso aqui meio... caiu, eu tô sendo escutada ainda. Não, agora voltou. Enfim, aqui. Então, a gente também não trouxe artistas, a gente quis falar sobre a Bienal, e daí tem esse jogo também que a gente vai jogar para vocês dizerem para a gente, né? Também para a gente construir
essa ideia coletiva, essa diversidade de artistas. Enfim, convidamos a todos para falar, se quiserem levantar a mão e falar sobre alguém, mas se quiserem também escrever no site, no chat, desculpa, quais obras e artistas você conhece que dançam a coreografia do impossível, que estão aí criando outros mundos, que estão pensando, especulando, saindo do eixo, enfim, para a gente construir também essas referências juntas. Aqui, hein? Nessa lista de gente que está participando. Pensando, a Mira está pensando. Se ninguém pensar em ninguém, realmente temos trabalho a fazer. Acho que o Jair Derisbel, né, antes dele morrer, ele estava tentando fazer isso, né? Ele imaginava o trabalho dele, na verdade, como uma armadilha para atrair as pessoas para as questões indígenas e tentar sensibilizar as pessoas para essas questões. E trazer Coloca o nome dele esse aqui outro... no nosso chat. Boa, Juliana. Uhum. Mesmo assim, tipo, por exemplo, a nossa colega, não sei se ela está aqui, a Malca, o trabalho que ela faz de residência, também acho bem bacana, mais próximo, né, da gente. Perfeito. Eu acho que tem gente aqui que eu conheço que está aqui nessa nessa sala que faz esse exercício, né? A Fernanda, o Cláudio estão tentando fazer, eu acho que dançam essas coreografias. A Érica História, que está aqui também, e que sei que é uma artista que talvez... Bom, está questionando coisas que me interessam e que talvez eu entendo como uma coreografia do impossível. Acho que vários de nós, né, a gente está pensando assim. Lígia, vamos, o tempo tá... Vamos, não era só... Tudo bem. A Lígia tá dançando o impossível. Lígia tá caindo o impossível. Se jogando. Aqui, a tão esperada frase que eu tava querendo, a gente estava ansioso para falar isso, porque eu acho que é uma coisa legal que conversa com tudo que a gente trouxe. Enfim, se quisermos ultrapassar a modernidade, não há forma de simplesmente reiniciá-la como se ela fosse um computador ou smartphone. Em vez disso, precisamos escapar de seu eixo de tempo global, escapar de um transhumanismo que submete outros seres aos termos de nosso destino e propor uma nova agenda, uma nova imaginação tecnológica que possibilitem novas formas de vida social, política, estética, novas relações com não-humanos, a Terra e o cosmos, e isso só pode ser feito coletivamente. Uma linda frase que tem nesse capítulo, e eu acho que há muitas coisas interessantes que daí a gente também pode usar para fechar essa nossa fala. Mas acho que a primeira questão é isso, tipo, escapar desse eixo de tempo global não é uma coisa que... Não é uma coisa simples, isso é muito claro, né? Mas também não é uma coisa instantânea, é uma construção, né? É um constante estar dentro e fora, querendo estar fora e tentar estar fora, mas ainda estando dentro desse sistema que é o nosso, que é o sistema hegemônico, né? E ele aqui... Enfim, isso conversa também com tantos outros pensadores que estão pensando sobre esse fora. Eu gosto um pouco dessa imagem do fora e do dentro, assim. Mas a gente precisa escapar também desse transhumanismo, acho interessante como ele constrói aqui, porque a gente precisa escapar do humanismo, primeiro de tudo, né? Da ideia do que é humano, do que é o ser humano, porque essa humanidade que foi criada pelo iluminismo, pela modernidade, é uma humanidade específica, né? É um homem com letra maiúscula muito específico, que tem uma origem, uma matriz cristã, ocidental, enfim.
é uma coisa muito bem localizada que não diz respeito a todos os seres humanos, a todas as formas de ser humano, de ser, enfim, neste planeta, né? Então, tem outro... Enfim, eu estou lendo muito sobre isso agora, porque eu estou acabando de escrever a minha qualificação, e tem autores que estão falando sobre isso. Tipo, o que a gente precisa fazer é recusar o homem, recusar a própria ideia de humanidade, assim, nesse momento, porque ela trouxe a gente até aqui, né? Ela trouxe a gente ao antropoceno. E isso não é legal. E como isso é um exercício, né? Quando ele fala sobre ultrapassar e tal, isso é feito coletivamente, né? Eu fico pensando como isso é um exercício que tem que ser um exercício consciente, não é simples, sabe? Diariamente a gente está exercitando e revendo as nossas práticas. Eu acredito muito nisso, e é isso um pouco que a Sueli Ronick cita, que eu comentei antes. Cotidianamente, a gente tem que ficar revendo e se dando conta. É assim que acontece tem acontecido, né, com questões, por exemplo, feministas. A gente sabe disso, várias, né, a questão de raça, de gênero, de etc., que talvez anos atrás a gente não se dava conta, bom, e tu passa a exercitar e tu começa a se dar conta o tempo todo com essas construções, né, gente, já deu. E isso se dá por um exercício consciente e diário, e uma prática, assim como é o criar, como é ultrapassar essas fronteiras, como é repensar essas tecnologias. A gente precisa se ocupar disso, sabe? Tipo, colocar em prática, né? Começar a rever. É a Bienal fazendo, é a gente fazendo. Porque não é fácil escapar. Falar é fácil. Vamos escapar desse transhumanismo. Daí tá a gente lá dizendo, o outro é assim, o outro é como a gente sendo sempre a referência, né? Por que a gente é a referência? E o transhumanismo é um sinônimo para pós-humanismo também, que é essa ideia um pouco de ciborgue, né? De uma aceleração tecnológica que vai fazer com que o homem supere tudo e, tipo, a gente, através da tecnologia, a gente vai continuar vivo, vamos para Marte, vamos fazer um outro mundo tecnológico. E talvez a gente precisa fazer um outro mundo das ideias, muito mais do que um outro mundo materialmente. A gente já está num mundo ótimo, assim, né? Tipo, em termos de planeta, Terra. Então, o transhumanismo é um pouco essa ideia de uma aceleração que vai fundada na tecnologia, que vai levar a gente para um outro lugar, assim. E que segue negando, né, a diversidade. Esse é o ponto, ela segue negando. Tipo, tudo isso não dá. Assim, o que ele diz bom, não sabemos como fazer, mas tipo, não dá para negar e achar que esse é o caminho único, assim, né? Quer parar o compartilhamento? Acabou? Temos mais as referências, eu acho. Mas eu queria falar só mais uma coisa, porque aqui ele está falando também, um pouco antes dessa frase, ele está falando sobre a ideia de aceleração. Eu queria achar isso, porque eu acho isso muito interessante. Porque, enfim, é isso, o Rui está falando um monte de coisas sobre iluminismo e modernidade, mas a gente ainda está dentro desse lugar, e não é só sobre também colocar todas essas ideias num lugar de pura, né, de maligno, de precisamos puramente escapar disso. E daí ele fala uma outra imagem que eu acho muito interessante, que é quando ele está falando sobre aceleração, né? Então, a ideia de aceleração, que é uma ideia também muito, enfim, moderna, transhumanista, enfim, né? Que a gente tem que primeiro propor uma desaceleração, talvez, ou ele também fala que, tipo, por que não considerar outra forma de aceleração? Em vez de simplesmente recusar a aceleração é ruim, ela vai levar a gente para um lugar ruim, em vez de simplesmente recusar, por que a gente não propõe uma outra forma de aceleração que não leve a velocidade a seus extremos, mas que mude a direção do movimento e que dê à tecnologia um novo referencial, uma nova orientação no que diz respeito ao tempo e o desenvolvimento tecnológico. Enfim, eu acho essa uma imagem muito bonita também. Mas é isso.
Aqui estão as referências que a gente trouxe nesse slide. O Tecnodiversidade, e faltou grifar aqui, mas tudo bem. Ideias para adiar o fim do mundo, performance do tempo espiralar e os sites, os materiais da Bienal. É isso, gente. Obrigada. A gente quer abrir também, enfim, agora. Pode falar, Ana. Só parar o compartilhamento? Ai, para poder ver as carinhas, né? Diga, Márcia. Márcia? Olha, não sei se tu tá falando, tá escutando. Talvez tenha levantado a mão sem querer, não sei, também. Você quer sair? Eu sou a favor de as pessoas fazerem o que quiserem. Não vou intimidar ninguém, mas conversas são muito bem-vindas. Gente, se alguém quiser, se alguém ficou confusa com algum conceito, com alguma ideia, se quiser falar alguma coisa, esse é um espaço para isso. Um pouco a gente reservou esse momento. Queria agradecer vocês por terem compartilhado com a gente esse texto, essas ideias. E bora pensar, né, outras múltiplas bifurcações de mundo possíveis. Acha esse texto que a Ei, gente... gente, povo da mediologia, que quer falar sobre a tecnologia? Cadê os alunos do César? Desculpa, Ana, te interrompi sem querer, acho que tá com delay. Nada, eu tô... gente, minha internet está ridícula. Tipo, a gente não... Enfim, a gente colocou essa frase, mas também não é um campo de estudo exatamente meu e da Ana, a gente não pretendia se alongar, mas enfim, transhumanismo é um movimento também filosófico, enfim, uma abordagem que visa, tipo, transformar a condição humana com o uso de tecnologias, tipo, de forma tipo, ultrapassar a biologia, assim, né? A gente virar um pouco um super-humano, assim, tipo, alcançar o máximo potencial humano para, tipo, a evolução não vai mais ser uma questão. Então a gente vai virar virar um pós-humano através das tecnologias, uma coisa meio ciborgue mesmo, assim, através da ciência da tecnologia. Só que isso, né, não é, tipo, enfim, não é exatamente o Rui, para a gente também não é exatamente o caminho, porque a gente vai continuar reafirmando e utilizando uma certa ideia de tecnologia, né, para impulsionar, para acelerar a gente para um futuro que é universalizante, né, que é todo mundo vai virar ciborgue, seria meio isso, todo mundo... Mas eu também não conheço tanto a fundo a ideia de transhumanismo, pós-humanismo, enfim.
Eu acho que tem outros capítulos, Amira, no livro no Tecnodiversidade, que dá para entender um pouco melhor isso. Assim, acho que é o primeiro capítulo ele faz um percurso mais detalhado sobre coisas, por isso que a gente não trouxe esse do iluminismo, ele é um pouquinho mais amplo. Que ele vai pensando esses caminhos, né? Eu perdi o início da pergunta, mas estou entendendo que era pelo que a Lígia estava comentando, assim. Eu acho que o Rui, ele não diz tem que fazer assim o assado, né? Ele está nos colocando para pensar, ele está nos colocando para pensar como a coisa não é bem assim, sabe? E aí, se não é bem assim, o que a gente faz diante disso, sabe? Não. E aí ele vai comentando nesse primeiro capítulo a questão ele comenta um pouco mais sobre a questão do transhumanismo. E não como o transhumanismo né, a bandeira dele não é nesse caminho. A bandeira dele é dizer, olha, esses caminhos estão seguindo assim. E se a gente segue assim, tem um nó aí que não desata, sabe? Então vamos exercitar outros lugares. Eu acho que é mais isso. Tanto que ele diz, é preciso rearticular a questão da tecnologia, né? Ele não fala tem que ser tal, tem que ser, né? Ele está nos colocando para repensar. E eu acho bonito desse livro, porque tu vai relendo e tu vai organizando. Por um lado parece simples, mas por outro é super complexo. A gente entender de fato como entender de fato que é mais amplo, que existe uma complexidade. Ele não sugere, mas ele faz pequenos. Ele tem uma passagem que eu não vou encontrar agora, mas tem uma passagem que ele fala para a gente. Nossa, eu vou falar grosseiramente, mas de alguma forma para a gente tirar uma. Para a gente se apropriar então do que a gente fez até agora, né? E eu entendo isso, a minha leitura, ele não coloca, mas a minha leitura disso pô, as tecnologias digitais virtuais, né, têm uma capacidade bizarra de expansão. Essa é uma coisa boa, boa se for usada como boa, mas qual é uma grande característica, né? É o poder de disseminação das tecnologias digitais virtuais atuais, se a gente pensar nesse recorte, assim. E aí ele coloca uma frase falando sobre isso, e que a minha leitura diante disso então, se não é reiniciar o smartphone, que é a frase que a gente leu, se não é só reiniciar, né? Não é negar, mas é repensar. E se elas têm esse poder, talvez é através desse poder que a gente possa disseminar outros pensamentos, sabe? Eu acho que ele vai nos colocando entendimentos que vão nos oferecendo formas de cada um de nós pensar os nossos formatos. E aí entra o transhumanismo, sabe? Que tipo, bom, tá aí um caminho que a gente chega à conclusão através da fala dele que essa conclusão não vai bem, entendeu? Não é que ele está fazendo um manifesto oficial contra o transhumanismo, mas tu vai chegando à conclusão de que esse negócio não dá certo, porque é um caminho que segue negando a diversidade, que segue negando outras formas de entender o mundo e se relacionar com o mundo, sabe? E aí, enfim, tu pode ler especificamente sobre o transhumanismo depois. Mas o Rui mais faz esses convites, né? Gente, desculpa que eu tô sem câmera, mas vocês entenderam que a minha internet está. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, não sei se mais algum questionamento, alguma reflexão que queiram compartilhar. Se não, eu acho que a gente vai para o caminho de encerramento mesmo, né? Não precisamos ficar aqui, mas são todos muito bem-vindos. Eu não tenho particularmente nenhum apontamento ou questão a se colocar, mas eu acho válido falar que eu acho sempre muito interessante, assim, quer dizer, estou achando muito interessante estar participando dos encontros aqui, porque são temáticas muito próximas no que diz respeito a essas provocações de percepção de mundo, e obviamente atrelado à arte e à tecnologia, né? Então, tipo, ok, estamos no final de uma sexta-feira, então é um assunto de, tipo, para ficar, para mim pelo menos, né, para ficar pensando durante todo o final de semana, né? Eu não li nada de Krenak, e só ouvi falar bastante do Yuki Rui, mas
depois do papo aqui, da apresentação que vocês trouxeram também sobre o assunto, sobre o texto, é, é meio que para mim entra como uma obrigação, assim, porque são propostas, né, de percepção que depois que a gente, sei lá, não sei se concordar é a palavra certa que eu quero colocar aqui, mas depois que a gente entende uma certa urgência, uma certa agência disso daí, se faz necessário consumir esse conteúdo, sabe, para poder ter mais embasamento. Então, tipo, eu não tenho muito mais o que colocar a não ser isso, né? Tipo, agradecer aí a apresentação dos assuntos e colocar aqui que eu achei muito interessante e a pulga atrás da orelha já está colocada aqui. Muito obrigado, gente. Que ótimo. Gente, eu não sei, eu virei a maior fã de Yuki Rui, assim, depois que eu li. E eu ouvi falar desse livro em 2021, mas eu li só no ano passado. E eu recomendo, viu, Fábio? Inclusive, enfim, é isso. Eu também, né, fiz mediologia, e daí são perspectivas muito diferentes, interessantes. Já acho que tem que entrar nos programas aí. Inclusive, tem vários capítulos. A gente escolheu um muito específico que vinha também do nosso interesse em ligar com as nossas pesquisas, que a gente queria falar da arte. Mas tem um capítulo também nesse livro que chama Sobre os Limites da Inteligência Artificial, né? Aí o assunto da vez, que eu acho incrível. O Rui fala muito sobre inteligência artificial, tipo, ele enfim, tá aí por dentro, pensando criticamente, ativamente, recomenda a leitura, assim. Infelizmente não tem na biblioteca da Unicamp ainda esse livro, mas tem disponível no nosso site lá. Tu bota o link, tu vai botar o link aqui? Tô abrindo. Eu acho que esse livro foi um desses que a gente... É isso, né? Ele é um cara... Ele é um escritor chinês. Eu acho que a gente poderia começar perguntando quantos escritores não ocidentais a gente lê, e aí depois quantos escritores brasileiros a gente lê, e aí quantas escritoras a gente lê, e assim vem vindo, né? E eu achei muito impactante também ler o Rui, porque ele organiza. Acho que ele organiza esses pensamentos que estão vindo, né? Tu tá falando sobre as diferentes perspectivas de entender o mundo, que é algo que me toca muito, né, Fábio? Tipo, e essa relação com as tecnologias. E aí o Rui vem e dá uma organizada. Eu convido para quem lê o livro, assim, às vezes a primeira leitura dá um sustinho. E aí tu lê de novo e tu fica, gente, daqui a pouco tu já tá dizendo assim, ele tá cada frase repetindo a mesma coisa, porque, tipo, tu vai entendendo, sabe? E eu diria que talvez foi um dos livros mais, de fato, importantes nessa virada de chave, assim, sabe? De organizar, tipo, isso do instrumental. Eu entendia muitas coisas sobre as tecnologias. E aí tu fica assim, mas por quê? Elas são ruins, mas são boas e tal. E aí, quando eles dão essa explicação sobre, gente, tem uma diferença do entender instrumental e de tudo que carrega. E ok, eu já pensava sobre isso, mas aí organiza, né? Então, de fato, é um convite para vocês lerem. E os capítulos, esse livro são muitos ensaios. Então, os capítulos não precisam ser lidos na sequência, porque cada um é um ensaio. Ainda que ele tenha pensado nessa sequência, eu acho que começar pelo do Iluminismo, que é o 3, facilita muito outras leituras, para depois passar para o 1, por exemplo. E o Krenak, gente, dá para ler antes de dormir, na sexta-noite, olha só. Porque é assim, suave, tu só entende e fica assim, yes, parabéns, Krenak. E olha que barbaridade, eu falei yes, que é uma palavra inglesa. Gente, que tu liga a chave, tu começa a repensar tudo que tu faz o tempo todo, sabe? Mas vou retirar o meu yes aqui. É quase terapia e psicanálise que tu fica revendo as coisas. Exato. Em tupi! Em tantas línguas que Em existem tantas línguas, no nosso exato. território. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa?
Então, bora agradecer, né? Agradecer todo mundo que Obrigada, dedicou. pessoas guerreiras de sexta-feira. Exato, pessoas guerreiras de sexta-feira. Se acharem que alguém pode se interessar por esses pensamentos que trouxemos, em algum momento, talvez no fim de semana, na segunda-feira, a gente vai postar a gravação no YouTube. Daí vocês podem mandar para todo mundo, tá bom? E é isso, né, gente? Obrigada mesmo. Gente, deixa eu só lembrar. Parabéns, gente. A gente é incrível ver vocês. E só lembrar que a gente ainda tem mais um encontro, né? Que se vocês puderem me ajudar na data, que eu esqueci completamente. Dia 16 de junho. 16 de junho, que é o nosso último encontro. Então, fica o convite para todos estarem aqui, que acho que, né, aí todos vão poder falar mesmo. Só esse comunicadinho mais oficial. E agradecer também, enfim, ao ActLab, ao Extremidades por esse espaço. É o ciclo que a gente está fazendo. Eu não sei se pessoas que chegaram agora, ou se, enfim, mas é um ciclo que esse é o penúltimo encontro. Cada encontro a gente trouxe um tema específico e no último a gente vai debater geral, assim, tipo, ficar falando sobre uma troca de ideia. E daí, quem quiser participar, gente, quem quiser aparecer para falar, tá convidado. É isso. Gente, então, boa noite. Curtam a sexta-feira, transgridam. É isso. Obrigada, meninas. Até.